Quantos convites você já ignorou na sua vida? Não estou falando de festas, empregos ou viagens. Falo dos convites invisíveis. Aqueles que chegam como um chamado silencioso, que tocam a alma sem fazer barulho. Maíse Braga nos traz hoje uma daquelas mensagens que arrepiam o espírito. Ela nos revela que muitos dos convites que recebemos ao longo da vida não são casuais, são sinais espirituais, oportunidades de cura, de recomeço, de transformação. Mas a maioria rejeita. Finge que não ouviu. Acha que é só coincidência. Quantas vezes o evangelho no lar é interrompido por uma campainha? E se for Jesus batendo disfarçado? Essa palestra é um alerta. Um chamado para perceber o invisível. Para aceitar o convite mais importante de todos, o de nos tornarmos quem realmente viemos ser. Assista até o fim. Você vai entender por que alguns convites simplesmente não podem ser adiados. Se essa mensagem falar com você, comenta, compartilha, se inscreva. Porque tem convites que vêm da terra. Mas outros vêm do céu. Hoje me recordo de uma história que o Chico contou, aliás, Valério, um espírito que nas décadas de 50 e 60 contava muitas histórias através do Chico e que depois nunca mais psicografou, creio que com certeza procurou a reencarnação. Muitos dos espíritos que começaram na mediunidade com o Chico Xavier, quando o Chico começou, contaram histórias lindíssimas que ficaram registradas nas primeiras obras. Eram livros simples, com histórias curtas e que se perderam. Com certeza a Federação Espírita Brasileira ainda os tem e seria interessante demais que fossem relançados histórias inesquecíveis, simples, mas de grande beleza no seu aprendizado. Valério era um dos espíritos que sempre contava essas histórias. E ele conta a história de uma família que, impreterivelmente, uma vez por semana, fazia o evangelho no lar. A prece no lar. Coisa que Jesus fazia em casa de Pedro. Porque vocês se lembram, Pedro tinha uma sogra que era uma alma difícil, trazia desequilíbrios espirituais grandes, infernizava a vida de todo mundo em volta. E Jesus, sempre que podia, orava em casa de Pedro, quando estava ali junto aos discípulos e à família de Pedro e os vizinhos, enfim. E Valério conta que essa família tinha o hábito de, uma vez por semana, como aprendemos na doutrina espírita, se reunir para orar. Ao longo de muitos anos, eu vi as pessoas desanimadas dizerem: "Ah, Maíse, na minha casa só eu sou espírita. Na hora do evangelho estou sempre sozinho. Ninguém da minha família quer sentar comigo para a oração." E as pessoas, então, não faziam a oração. Aquela, uma vez por semana, em que se comprometiam com o mundo espiritual, porque ficavam desanimadas, obviamente, porque o resto da família não se importava com isso. Mas vi muitas vezes, sempre, os espíritos dizerem que não importava, que apenas ela sentasse, fizesse uma leitura inicial, uma oração, lesse uma página do Evangelho, uma ou duas perguntas, ou do Livro dos Espíritos, ou do Livro dos Médiuns, e depois, então, a prece de encerramento. Dedicando, muitas vezes, os espíritos ainda sugeriam isso. Não só a familiares e amigos distantes àquele momento de oração, que podia durar 10 minutos, não tinha problema, mas também aos vizinhos. E eles comentavam histórias de pessoas que, solitárias, faziam prece uma vez por semana em suas casas, essa do Evangelho no lar, dirigidas mentalmente para aquele dia específico e que auxiliavam, sem saber, muitos conflitos dos apartamentos ou das casas que estavam em volta. Os espíritos faziam relatos de coisas assim. Mas é claro que a pessoa encarnada, ao se ver só, naquele ânimo da oração, da prece, se sentia desanimada. E Valério conta a história dessa família que, sem desanimar, se reunia toda. Moravam todos juntos. Naturalmente, uma casa
antiga, de uma época recuada, em que todos moravam juntos. Os avós, os pais, as crianças da família, e uma vez por semana, tendo ali escolhido aquele dia e aquele horário, que era melhor para todos, estavam sempre reunidos. O avô, a cabeceira, como acontecia antigamente, nas famílias, o mais velho sempre se sentava à cabeceira, também na oração, não só na refeição. Ao final, antes da prece de encerramento, de forma comovida, dizia: Jesus, vem ter conosco. Vem à nossa casa, Jesus. Aqui estamos nós com os corações abertos para lhe receber. Vem ter conosco. E a neta, de 7 anos, ficava impressionada, porque o rosto do avô, tão cheio de fé, com os olhos cheios de lágrima, se comovia tanto que ela percebia que o avô realmente pedia que Jesus, naquele instante final da oração, ali estivesse. Certa noite, no meio do evangelho, e aí me lembro de uma outra coisa, as pessoas que fazem evangelho em casa até hoje comentam: olha, dia de evangelho acontece tudo. E se não tiro o telefone, quando não se tinha celular, né? Se eu não tiro o telefone do gancho, se eu não vedo a porta de alguma maneira, naquele momento da prece, tudo acontece. As pessoas aparecem. É grito, é o vizinho que bate, parece que é uma perturbação. Escutei muitos relatos assim. Mas naquela noite aconteceu algo que nunca tinha acontecido. Quando, antes da prece de encerramento, alguém realmente tocou a campainha da casa. E o dono da casa, o pai da garotinha, surpreso, pediu ao seu pai, que era o avô da família, para interromper por um instante, que ele ia ver quem era. Quando ele abriu a porta, era um senhor, trajado de forma muito simples. Na verdade, alguém que estava desesperado, porque tinha deixado à distância uma família faminta, a quem ele não tinha nada para dar de comer. E resolvera bater aquela porta. Ele nunca tinha passado por aquela rua. E ao olhar atentamente as portas enfileiradas, resolvera escolher aquela casa para bater. Ora, sabemos que não por acaso, não é? A família estava reunida em oração e com certeza do lado de fora, aquele homem tão humilde se sentiu envolvido pelo desejo de justamente ali bater. O dono da casa pediu a ele que entrasse. O instalou no sofá. O homem tremia, faminto que estava. A dona da casa ergueu-se também. Foi providenciar um café. O final do evangelho estava interrompido. Ela colocou um pedaço de bolo junto à xícara de café e veio trazer almoço. Enquanto isso, a filha mais velha procurava nos armários da despensa já mantimentos que pudessem fazer diferença para aquele homem que buscava ajuda. E o dono da casa começou a perguntar: o senhor é moço? Está desempregado? Há 2 anos, meu amigo. Tento de todas as formas, não consigo encontrar trabalho em parte alguma. Tudo daria para ter um emprego que pudesse manter minha família. E começou então a contar a história triste que vivia de tempos àquela parte, junto da sua esposa e dos seus filhinhos. O dono da casa, satisfeito, disse a ele: sou dono de uma fábrica. Vá me procurar na segunda-feira. Com certeza encontrarei trabalho para o senhor na minha fábrica. O homem começa a chorar, emocionado, ao ver a enorme cesta que a dona da casa já organizava para ele levar à família e pelo quentinho daquele café saboroso e do pedaço de bolo. Todos se abraçam, ele promete estar na segunda-feira na fábrica, pega o endereço, agradece humildemente a todos e vai embora. Voltam todos para a mesa, porque a prece de encerramento não tinha sido feita. E antes que o avô pudesse dar continuidade à oração final, a netinha de 7 anos, eufórica, diz ao avô: ah, vovô, que lindo!
Jesus, de novo, não pôde vir, mas hoje ele mandou alguém no lugar dele. E assim Valérium termina a história. Eu gostava de contar essa história a todo mundo que reclamava que a porta batia, o telefone tocava, justamente na hora do Evangelho. Porque é preciso saber qual é o assunto que traz a pessoa ali justamente na hora em que estamos orando. O acaso não existe. E no fundo, cada oração é um convite invisível que fazemos a toda a vida em torno de nós. E por isso, hoje, gostaria de, por alguns minutos, pensar com vocês sobre que convites nós estamos aceitando nessa nossa atual vida. Porque os convites das vidas passadas, com certeza, não foram lá muito positivos. Senão, nós não precisaríamos estar aqui repetindo antigas lições. Todos nós, atualmente na Terra, e somos mais de 7 bilhões no mundo, novamente convidados a um corpo de carne e ainda com grandes dificuldades de real entendimento e aprendizado, sabemos que os convites proliferam. Diariamente a vida nos convida a alguma coisa. Há quem nos convide ao desânimo, à desistência, à loucura, à maldade, ao egoísmo. Há quem nos convide a tudo aquilo de negativo que nós, se percebermos, ainda temos no fundo do nosso coração. E às vezes consideramos até banais os convites positivos que as pessoas nos fazem. E nos irritamos quando a pessoa, por exemplo, nos convida a uma tarefa de bem. Nossa, eu estou fazendo um trabalho com uma ONG. Nós já ficamos irritados. Ah, será que fulano pensa que eu preciso fazer o bem? Que eu estou desequilibrado? Já conheci muita gente assim, que se sentia até ofendida quando você propunha trabalho. Mas também sei que, principalmente nos dias que correm, em que o mundo inteiro luta para retomar uma vida normal que nós não sabemos como e quando acontecerá. O convite maior que permanece para o nosso equilíbrio é de algo fazer de bom por nós mesmos e pelo outro. Imaginem os convites que nos fizeram os mentores espirituais quando nos propuseram a possibilidade de mais uma vez voltar à Terra no processo reencarnatório. Para muitos de nós, já existe essa possibilidade de termos, entre a última vida e essa, organizado de forma metódica determinadas realizações que pretendíamos. Reencontros, organização do grupo familiar, um trabalho que nos possibilitasse ajudar a muita gente e, principalmente, os reencontros afetivos, que muitas vezes ocorrem, por exemplo, dentro da casa espírita, onde chegamos um dia e onde o nosso coração prefere estar. Embora ela seja apenas usina de forças, onde deveremos nos precaver e depois sair espalhando outros convites a outras pessoas. Todas as pessoas que cruzaram com Jesus foram convidadas por ele, de uma forma ou de outra, a mudar as suas vidas. Mas existiram aquelas que aceitaram e mudaram mesmo as suas vidas, e aquelas que aceitaram, mas não conseguiram fazê-lo. Aquelas que se deslumbraram com suas palavras e nada fizeram. Os espíritos sempre gostam de lembrar que no Sermão da Montanha, aquela poesia extraordinária do Cristo naquele dia, quando a multidão o envolvia, completamente magnetizada pelos caminhos que ele nos apontava, estavam muitos de nós, os espíritas de hoje, momentaneamente fascinados pelos convites ali feitos. Mas depois que aquilo passou, depois que veio a crucificação, e lá estava Jesus entre dois ladrões, com certeza nós nos afastamos
daquele convite, que na verdade era eterno. E foi preciso muita luta, muita decepção, muito sofrimento para estarmos ainda hoje em busca dele. Quando ele passa pelo jovem que cobrava impostos e empilhava moedas, simplesmente olha para aquele rapaz e diz: levanta, vem comigo. E o rapaz, de forma irresistível, simplesmente se levanta, deixa cair no chão empoeirado todas as moedas da mesa, que eram os impostos que ele já havia cobrado, e sai atrás de Jesus para tornar-se Mateus um dos 12 apóstolos. Quando Pedro viu Jesus andando na praia na sua direção, contam os amigos espirituais que ele imediatamente, ao ver Jesus pela primeira vez, sabia que conhecia aquele homem de algum lugar e que ele lhe faria um convite que inicialmente ia irritá-lo profundamente, porque era totalmente transformador. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante algum tempo, Pedro, quando se deitava para dormir, ainda conversava com alguns discípulos, dizendo: quando voltarmos para casa? E um dia, não me lembro se foi Filipe ou Tiago, que disse a ele: você crê mesmo que nós vamos voltar para casa? Você acha que depois desse convite do Cristo, depois de andar com ele esse tempo todo, nós vamos voltar para casa? E a nossa vida vai voltar a ser o que era? Nós vamos voltar simplesmente a pescar? E naquele momento, Pedro teve um medo tremendo, porque pela primeira vez ele percebeu que o convite de Jesus era para sempre. E as consequências do convite naquele dia, nem ele mesmo podia prever. No mundo espiritual, os amigos, os mentores, com certeza nos disseram que, até porque somos o passado em forma de presente, nos convidariam a muitas coisas. Vivemos num mundo em que a matéria tem um domínio enorme sobre o espírito que se deixa levar pela matéria. Há pessoas que se consideram profundamente infelizes porque não têm tudo de material que desejariam. E Emmanuel dizia para um Chico surpreso que existia muita gente no mundo que vivia profundamente infeliz por não conseguir fazer toda a maldade que gostaria de realizar. O Chico ficava horrorizado, mas Emmanuel dizia isso. Às vezes as pessoas chegavam na fila para conversar com o Chico e, com a cara mais tranquila do mundo, contavam os planos que tinham para convidar pessoas a serem suas cúmplices nas coisas mais difíceis e perversas que planejavam fazer. E havia casos tão sérios que o Chico ficava branco, paralisado na frente da pessoa. E eram pessoas estudadas, com poder financeiro, muitos ligados à política. Emmanuel olhava para o Chico e apenas dizia: o dia de amanhã vem perto. E é verdade. Você pode semear hoje o que quiser, na certeza de que o dia de amanhã chegará e a colheita será sua. E o coração do outro, magoado, sozinho por sua culpa, vai falar de você. E não vai adiantar contar uma outra história, dizer que você fez um convite diferente, ele que não entendeu. Porque é só a boa lembrança que nós vamos deixar no coração dos outros é que nos acompanhará, como bênção, como luz, quando não estivermos mais aqui nesse corpo. Imaginem o que foi para aquele quase menino que era Chico Xavier o convite feito por Emmanuel, que ele via desde criança ao seu lado, mas que só se identificou na sua adolescência. E Emmanuel sabia muito bem que, se falasse todos os detalhes do convite, Chico, quase menino, não teria coragem de aceitar. Então foi por etapas. Propôs a ele a psicografia de 30 livros.
E quando os 30 estavam prontos, propôs mais 30. E quando eram 60, propôs que fossem 100. E depois dos 100, finalmente disse a ele: eu tenho uma notícia para o senhor. Sua vida não lhe pertence mais. E com certeza deve ter lhe falado longamente da preparação que sua mãe, tão humilde, Dona Maria João de Deus, teve no mundo espiritual para recebê-lo um dia. E da tarefa que cabia a ele levar até o último dia da sua existência. Os missionários existem porque aceitam convites. Convites da luz. Poderiam recusar. Uma vez, Kardec perguntou aos espíritos se ele tivesse recusado a tarefa de codificar a doutrina, como é que os espíritos fariam? E os espíritos, com a maior tranquilidade, apontaram uma lista de 10 nomes que eles já tinham, caso o professor Rivaio tivesse tido outros interesses e recusado o convite. Um dos que estava na lista era Leon Denis, essa alma magnífica. Mas não foi preciso, porque Kardec não recusou a tarefa. Foram só 13 anos, deveriam ter sido mais, porque é claro que tanta coisa ficou por fazer. Ele foi alertado mais de uma vez pelo Espírito da Verdade, de que o seu coração fraquejava e era preciso ir mais devagar. Mas no afã de divulgar doutrina espírita, ele não queria saber de dificuldades e nem de ir devagar. Os espíritos, quando nos aconselham a saber das nossas forças, não estão nos convidando a não realizar nossa tarefa, mas estão nos dizendo que nossa tarefa pode ser ampliada. Quantas vezes teremos tido moratórias nas horas difíceis da nossa saúde física, por exemplo, e nem ficamos sabendo? É quando inesperadamente surge uma cura para algo que os médicos não acreditavam que conseguíssemos. E então é mais tempo que temos na Terra. Porque embora sintamos saudade dos amigos e familiares que já partiram, eles, por sua vez, sabem do imenso carinho que nós temos por eles, que eles têm por nós, mas querem, porque já vi relatos de familiares a me dizer isso, que fiquemos o máximo de tempo na Terra, porque há coisas que nós só podemos resolver na Terra. Se fosse fácil resolver fora da matéria, não precisávamos voltar. Os convites que são sempre feitos são para que retornemos. E enquanto houver saúde, enquanto houver possibilidade, nós precisamos ir em frente, aceitando os convites luminosos que vêm do passado, que vêm do mundo espiritual e que com certeza vão nos direcionando para que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir na melhor caminhada. Minha avó paterna era espírita desde a década de 30 do século passado. Ela desencarnou idosa, com quase 90 anos. Mas, depois do desencarne, através de uma mensagem, contou a toda a família que, embora tivesse desencarnado tão idosa, foi perguntado a ela o que ela tinha feito do corpo que lhe tinha sido emprestado. Não era porque ela tinha chegado lá com praticamente 90 anos, tendo se cuidado na homeopatia, inclusive, a vida inteira. Ela foi praticamente uma pioneira da homeopatia, mas lhe perguntaram: e aí, agora? Me conte, o que foi que você fez? Como foi que você cuidou do seu corpo de carne? Ela não tinha diabetes, ela não tinha pressão alta. Aos 50 anos, sua cabeça estava branquinha. Nem pintar o cabelo ela pintava. Foi uma mulher feliz na simplicidade da sua vida. E espírita a vida inteira. Foi médium passista durante toda a sua vida. E foi para a doutrina espírita quando a mãe morreu. A família era toda protestante. Naquela época, o protestantismo era complicado. E o pastor disse a ela: se você não for boa como sua mãe foi, você nunca mais vai ver a sua mãe. Porque a sua mãe foi para o céu,
Você não vai e vocês nunca mais vão se encontrar. Ela não admitiu aquilo. Disse a meu avô, eles já eram casados. Eu não sei você, mas amanhã eu vou para o espiritismo. Porque eu já andei lendo algumas coisas. E lá se diz que até as pedras se encontram. E a nossa felicidade foi que ela aceitou todos os convites de fazer coisas boas ao longo da vida. E quando desencarnou, Dr. Bezerra de Menezes nos contou que a mãe veio recebê-la. E foi muito interessante porque no dia em que ela desencarnou, ela pediu à minha tia um copo d'água. Quando minha tia veio trazendo a água, ela sorridente disse: não precisa mais não, minha mãe já me deu um copo d'água. E aí a minha tia percebeu que alguma coisa ia acontecer naquele dia, porque a mãe dela já estava desencarnada há muitos e muitos anos. Convites que nos fazem precisam passar pelo nosso discernimento. Por isso, ter discernimento equilibrado é fundamental. Quando nós estivermos bem, não tomemos decisões, quaisquer que sejam. Peçamos às forças do amor que nos protejam. Vamos deixar determinadas coisas para decidir quando soubermos que em nós há uma sintonia com quem nos quer bem. E aí, o convite da vida que nós aceitarmos nos conduzirá sempre aos caminhos que são os mais positivos. É claro que todos temos defeitos. É claro que ainda vamos errar. É claro que dos erros aprendidos, nós vamos fazer muitas coisas boas. Mas dessa vez, não haverá justificativa, porque a doutrina espírita há muito tempo nos fez deixar de ser ignorantes. Hoje sabemos. E quem sabe tem mais do que fé. Tem certeza de que a vida continua. De que sairemos da morte muitas vezes, da vida jamais sairemos. De que tudo aquilo que doamos à existência, a existência nos devolve. Não é melhor, enquanto estamos aqui, solucionar nossas questões? Do que mais uma vez voltar um dia e todos retornaremos. Isso é inegável. E ter as mesmas desculpas que os nossos protetores já ouviram outras vezes e que não dão resultado algum, a não ser a nossa solidão, a nossa tristeza. Não por acaso André Luiz teve permissão para escrever tantos livros através do Chico. Durante 3 anos ele foi a sombra do Chico. Ele ficou ali, calado, acompanhando toda a psicografia que o Chico fazia, para treinar o que viria depois. As 16 obras em que ele contaria sua própria história. Em que ele contaria todas as histórias de pessoas que conheceu, nessas obras magníficas que nós temos que ler e reler com o passar dos anos. São obras maravilhosas. Os livros de Ivone Pereira, meu Deus do céu, não são só clássicos da doutrina espírita, são mapas da espiritualidade. Quantas pessoas conheci que me diziam, de cada 10 livros psicografados, 9 eu já li. E é por isso que hoje, em qualquer ambiente, é bem diferente do que na época dos meus avós. Hoje, quando você diz sou espírita, forma uma fila do seu lado. Alguém quer te contar um sonho. Alguém quer te contar de uma cadeira na casa do pai que ninguém consegue sentar. Alguém quer te perguntar, você tem notícia de alguém desencarnado? Onde eu posso receber uma psicografia? E por aí vai. Desde as coisas sérias, desequilíbrios que a pessoa quer buscar ajuda, até as coisas mais impressionantes, do tipo, comecei a namorar, você acha que vai dar certo? Como se o espírita tivesse uma bola de cristal na frente. E como se nossa vida não fossem as nossas escolhas. Quando a pandemia começou, há pouco mais de 1 ano, eu tinha certeza absoluta de que toda a humanidade sairia melhor. Hoje tenho algumas dúvidas. Mas acredito que as pessoas sensíveis e inteligentes vão sair melhores. Ninguém passa por solidão, ninguém passa por medo, ninguém passa
por decepções, porque quantas pessoas julgávamos amigas que nunca nos deram um telefonema para saber de nós. E quantas em quem nem prestávamos atenção, que se preocupam conosco sempre. Surpresas que as dificuldades de um vírus trouxe. Já tive pessoas amigas que passaram por isso e quando soube que elas estavam doentes, pensei, não vai desencarnar, porque faz bem demais, faz muito mais bem do que eu. Essas pessoas partiram. Até agora. Acho que talvez para nos consolar, fiquemos pensando que o lado de lá precisa de muita gente boa. Mas muita gente irresponsável está indo embora também. E seria irresponsável da nossa parte se pensássemos que todas estão indo embora porque tem que ir. Não. De nossa parte, nos cuidemos. Como tudo que já aconteceu com a humanidade, isso também vai passar. De 16 a janeiro de 1919, durante 3 anos, quase isso, os soldados que chegavam da Primeira Guerra Mundial e eram recebidos como heróis nas estações de trem do mundo inteiro trouxeram uma bactéria, a gripe espanhola, que haviam recebido quando ficavam mergulhados na terra, no meio da guerra, nos campos de batalha. E quem podia impedir os familiares saudosos de abraçá-los, de beijá-los? Mas então a gripe espanhola se espalhou. E levou muito tempo. Morreram 50 milhões de pessoas. Porque, é claro, a ciência era outra. A medicina era muito outra. Porque as vacinas que hoje nos possibilitam a realidade positiva, naquela época, não existiam. Seu Eurípides Barçanufo foi um dos que desencarnou pela gripe espanhola. Essa alma maravilhosa. Por isso, quando nos convidarem a mudar nossas vidas, pensemos que o primeiro convite sempre foi de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele até hoje afirma inesquecível. Eis que estou à porta e bato. Nas horas de dor, nas horas de alegria, nas horas que os nossos sonhos dão certo, nas horas em que tudo dá errado, ainda é Jesus a nos dizer, eis que estou à porta e bato. Se vamos abrir a porta do nosso coração, que seja para Ele. Que esse convite eterno não nos faça pensar o que Ele quer de nós, porque nós sabemos. É que nos transformemos para transformar o mundo em volta de nós. Eu tenho a mais absoluta certeza de que os convites que nos forem feitos, quando tudo isso passar, quando a vida for quase de novo igual, porque nunca mais será, as lembranças não vão deixar. Tenho certeza absoluta que nunca mais passaremos por uma família que revolve um contêiner de lixo procurando comida e nada faremos. Nós vamos fazer. Nós vamos chegar à casa espírita e após o momento em que formos ajudados, vamos perguntar, e agora? Em que eu posso ajudar? E depois transformar a casa espírita em algo que vá dentro de nós para toda parte. E seremos nós os que vamos convidar. Convidar para uma vida que, quem sabe, a nossa geração, entre os que estão com 60 para cima, talvez não veja nessa vida, mas vamos deixar para aqueles que vierem depois de nós. Os cristãos, quando enfrentavam as feras na arena, sabiam muito bem que ali cessava o seu momento na terra, mas sabiam também que aqueles que viriam depois não deixariam morrer a chama que Jesus havia acendido para sempre nos seus corações. Não tenham dúvida, nós atualmente encarnados não éramos os cristãos lutando nas arenas.
senão não precisaríamos estar aqui a essa altura. Mas que tenhamos fugido da tarefa, muitas vezes, dos convites de amor e bênção, provavelmente. Só que agora é tarde até para fugir desse convite que não vai passar nunca. É sempre Jesus que bate a porta ou alguém que ele manda no lugar dele. Vamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Vamos identificar as pessoas que Jesus está mandando tão pertinho de nós. E nós achando que é simplesmente o acaso. Não é. Vamos desculpar, vamos entender. Se nunca mais encontrarmos alguém que magoamos ou que nos magoou, que o nosso pensamento de tranquilidade possa dizer a essa pessoa, onde quer que ela esteja, mesmo que nunca mais a vejamos, que de nós para ela nada há ainda a contender. Nós estamos serenados. Quando nos encontrarmos de novo, estaremos bem. E eu, por minha vez, tenho certeza absoluta que a próxima vez que estivermos juntos, tanto vocês como eu, estaremos ainda melhores. E que possamos aceitar todos os convites. Os convites que nunca deixam de chegar. Tenhamos beleza em nós para aceitar aqueles que nos convidarão sempre a ser felizes, fazendo muita gente feliz. Que Jesus nos guarde, que nos abençoe, que nos proteja, mas para que possamos guardar, abençoar e proteger a todos. Outros desafios virão, mas depois disto que estamos atravessando, quem sabe os homens finalmente olhem uns para os outros e descubram que todos procuravam a mesma coisa. Simplesmente poder identificar um convite real de renovação definitiva, ainda na Terra, para que retornemos à verdadeira pátria, ciosos de todo o bem que ainda vamos poder continuar realizando. Ama e obterás a bênção do amor, dizia Emmanuel de forma simples e taxativa através de Chico Xavier. Façamos isso. Simplesmente amemos e tudo mais estará resolvido. Que Jesus nos guarde, hoje e sempre. Chegamos ao momento mais profundo dessa reflexão. Maíse Braga nos lembra que os verdadeiros convites não são feitos com palavras. Eles são sutis, invisíveis. São aqueles encontros que mexem com a alma. Aquela intuição que insiste em nos empurrar para o bem. E o mais duro é perceber. Muitos de nós já fugimos desses convites em outras vidas. Desistimos da missão. Rejeitamos o chamado. Mas agora, não há mais desculpas. A doutrina espírita iluminou o caminho. A verdade foi revelada. E quem sabe, tem mais do que fé. Tem responsabilidade. O convite está aí, na dor que te cutuca, na pessoa que te incomoda, na tarefa que você vive adiando. Jesus ainda bate a porta. Às vezes, ele mesmo. Às vezes, alguém que ele mandou no lugar. E só você pode decidir se vai abrir. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa acordar. Deixe aqui nos comentários qual convite espiritual você sente que está recebendo. Se inscreva no canal e continue com a gente nessa jornada de despertar. Porque aceitar esse convite é o primeiro passo para a verdadeira felicidade.